Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Brandi e eu vou estar apresentando sobre a Universidade de Amsterdã. Bom, primeiro eu gostaria de começar falando um pouco sobre mim, para que vocês me conhecessem melhor. Eu sou Matheus Brandi, eu tenho 18 anos, eu sou nascido em São Paulo, mas fui criado em Salvador, e eu sou um first year student, ou seja, eu sou um aluno do primeiro ano do curso de Communication Science na Faculdade de Amsterdã. É, Aqui embaixo eu traduzi um pouco das informações que a própria universidade disponibiliza no site deles para cada curso, e eu traduzi as informações também, mas como nós podemos ver, eu faço um curso de licenciatura em Ciências da Comunicação, e, enfim, todo esse processo de credits, que são os créditos que eles falam aqui, também em relação à localização, os campos, o idioma, eu vou mencionar ao longo dos slides. E só para deixar claro que, ao final da apresentação, eu vou também estar respondendo as perguntas que vocês podem, enfim, mandar qualquer dúvida que vocês tiverem no Q&A. E, enfim, vou respondê-las ao final da apresentação, só para caso eu já não responda qualquer dúvida que vocês tenham ao decorrer da apresentação. Mas, dando continuidade aos slides, vou falar um pouco primeiro sobre a universidade. Uma coisa que eu gostei bastante de ver aqui em relação à universidade é a representatividade que a universidade tem para a cidade. Se você vai nas estações de metrô, tem, enfim, placas indicando onde fica a universidade, os campos estão em volta da cidade. Então, realmente, dá para ver que a Universidade de Amsterdã, fora as outras universidades que também são parte que também fazem parte das outras universidades que são do governo, que são essas, a VU University e a HVA University. Dá para ver que realmente essas faculdades têm uma importância, mas eu ainda acredito que a Universidade de Amsterdã tem o seu destaque dentre as três. Uma coisa que eu acho importante falar sobre a universidade, especialmente para as pessoas que estão olhando faculdades em diversos países e não estão focando somente na Universidade de Amsterdã, é o custo, porque realmente a Holanda é barata comparada a outros países, como Estados Unidos, e além do fato de ser uma universidade barata, eles ainda oferecem a statutory fee, mas ela só se aplica aos alunos que tiverem o passaporte europeu. Então, se você tiver o passaporte europeu, eu acho que é uma boa oportunidade de aplicar para a Universidade de Amsterdã, porque sai bem barato comparado às outras universidades que você vai achar em qualquer outro país, como Canadá, Estados Unidos, até mesmo Inglaterra. E, enfim, acho que isso é um bom ponto da universidade. E em relação aos campos, como nós podemos ver, eu inseri a imagem de um dos nossos prédios. E esse prédio aqui que vocês estão vendo é apenas a parte em roxo aqui na imagem, e esse é somente um dos campos. Então, realmente, é uma faculdade muito grande. Os campos estão espalhados pela cidade, então, esse campus, por exemplo, oferece os cursos de comunicação, de direito, de psicologia, de business, mas outros cursos também são oferecidos em outros campos. Então, acho que isso é algo que você deve conferir antes, caso você já esteja planejando em alugar um apartamento mais próximo da universidade. É bom você realmente olhar qual é o campus, porque eles não são tão próximos. Mas, enfim, uma coisa que eu gosto bastante da universidade é, por eles oferecerem bastante cursos em inglês, a quantidade de pessoas, de alunos internacionais é bem grande. Meu curso, por exemplo, por experiência própria, eu vejo muito pouco holandês na sala de aula, a grande maioria é estrangeira. Isso é legal para poder a gente ter a oportunidade de conhecer novas culturas. Eu tenho bastante amigos de outros países, mas também tenho uma quantidade grande de brasileiros em Amsterdã.
E, enfim, acho que isso é um ponto legal para se você está buscando conhecer novas culturas, especialmente por vir em Amsterdã, acho que isso é algo que deve ser levado em consideração. Uma coisa que me chocou bastante quando eu vim para Amsterdã é a maneira que eles lidam com as aulas, pois diferente do que eu ouço de outros amigos meus que moram nos Estados Unidos, por exemplo, eles me dizem que eles têm aula durante o dia inteiro e aqui em Amsterdã, pelo menos na Universidade de Amsterdã, é completamente diferente. Você vai provavelmente ter uma ou no máximo duas aulas no dia, também depende do seu curso, mas falando propriamente do meu curso, eu geralmente tenho duas aulas no dia, que é uma lecture, que seria uma palestra, e os tutorials, que são aulas com professores, só que em grupos menores. E geralmente tanto a palestra quanto as aulas presenciais levam 2 horas. Então eu diria que no máximo 4 horas do seu dia vão ser dedicados à escola e a estar na faculdade. Fora isso, você vai ter que estudar bastante em casa, mas isso é algo que eu vou comentar mais para frente. E é isso, justamente isso que onde eu queria chegar, que é a vida independente da faculdade, esse estilo europeu, eu diria, porque realmente a gente não passa tanto tempo na faculdade. A faculdade é um lugar que a gente vai, especialmente para, além de ter as aulas, eu vejo muitas pessoas que vão para a faculdade para estudar, ir para a biblioteca. Muitas pessoas fazem sessões de estudos na biblioteca, mas nada além disso, realmente. Não é como nos Estados Unidos, onde você geralmente vive na universidade. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre os estudos em si, que é um dos pontos mais importantes da apresentação. E eu, para incentivar vocês, alunos, a aplicarem para a Universidade de Amsterdã, eu já queria começar mencionando que a Faculdade de Amsterdã é a melhor faculdade da Holanda, de acordo com a US News, e mesmo com esses antes não tendo tanta credibilidade, não credibilidade, mas diria não tanta importância na hora da gente escolher nossa faculdade, tem 1000 fatores envolvidos, eu acho que é um bom ponto, até porque eu vejo muitos amigos botando no LinkedIn deles, por exemplo, o fato que a universidade é a melhor faculdade da Holanda na US News, por exemplo, então acho que é interessante pensar sobre isso. A faculdade, geralmente, na maioria dos cursos, é de apenas 3 anos e mais 1 ano de Master, porém o Master é algo opcional. Só que, pelo que eu vejo, a maioria dos alunos que se formam na UVA procuram fazer um Master, não precisa ser necessariamente na UVA, que é a Faculdade de Amsterdã, pode ser você pode fazer um Master em qualquer outro país da Europa, mas geralmente poupa bastante tempo no processo de applications, porque, enfim, alguns cursos, quando você se forma, você já tem uma vaga garantida em Masters, você não precisa passar pelo processo de application de novo, então acho que, pelo menos eu planejo fazer um Masters aqui pela universidade mesmo, para dar continuidade aos estudos. Um ponto que eu queria mencionar, que também realmente eu gostaria de saber antes de ter vindo para cá, é algo que eu ouço muito aqui, que é as faculdades da Holanda são fáceis de entrar, porém difíceis de se manter. Então, não precisa, se você planeja vir para a Holanda, não precisa ficar em choque com essa informação, não é nada fora do comum, mas, de fato, as faculdades da Holanda exigem bastante disciplina dos alunos, porque eu acredito que o fato de você não estar ao longo do seu dia na faculdade te obriga bastante a você ter que estudar em casa. E isso, para muitas pessoas, pode ser um problema, mas, falando da minha experiência própria, acho que quando você consegue desenvolver uma rotina, isso já facilita bastante
não é muito trabalho, mas, enfim, você tem que ler bastante, óbvio, dependendo do seu curso. Se você for fazer, por exemplo, economia, não acredito que você vai ler tanto quanto uma pessoa que faz comunicação quanto eu, mas, da mesma forma, você precisa ter disciplina, porque eles cobram, dando continuidade ao slide, eles cobram algo chamado o BSA, que o BSA nada mais é que uma certa quantidade de créditos que você precisa alcançar para passar de ano, pelo menos no primeiro ano. Não são todos os cursos que, enfim, adotam o BSA, mas eu diria que a maioria dos cursos, pelo menos, tem BSA. Esse ano, por conta do Covid, eles reduziram a quantidade de créditos necessária. Você pode conseguir até 60 créditos, geralmente, mas óbvio que isso depende do seu curso. E dos 60 créditos que você pode conseguir, você necessita de pelo menos 42 para passar de ano. E realmente é uma pressão quando você escuta isso. Enfim, quando eu cheguei na faculdade, pelo menos, eu me assustei um pouco, mas com disciplina e conseguindo focar nos estudos, tudo vai ocorrer bem. E só para explicar também que o sistema de créditos funciona da seguinte maneira: cada curso que você tem, ele vale uma certa quantidade de créditos. E, enfim, se você conseguir passar, basta você passar no curso que você já consegue esse número de créditos. Então, por exemplo, eu botei aqui nos slides uma foto de como funciona a estrutura do meu curso. Esses cursos variam em número de créditos, mas a maioria vale 6 créditos. E, enfim, como nós podemos ver aqui, eu tenho 8 matérias no primeiro ano, nessas 8 matérias eu preciso juntar o total de 42 créditos. Então, não é nada que você realmente não é algo que você necessita se preocupar, mas é bom ter na cabeça que realmente as faculdades aqui exigem bastante que você estude fora da universidade. Eu também gostaria de falar que a Universidade de Amsterdã, isso é algo que eu também não tinha conhecimento, só fui saber após começar os estudos, que é a importância que eles dão para a pesquisa. Meu curso de Ciências da Comunicação, por exemplo, poderia ser um curso mais voltado para marketing, mas eles cobram muita pesquisa que você vai fazer com diferentes associações. Por exemplo, a faculdade de comunicação tem seu próprio grupo de pesquisa, e até mesmo para você se formar, pelo menos no meu curso, você precisa de uma certa quantidade de créditos que você tem que ganhar por fazer pesquisas. Então, realmente, eles precisam de alunos que estejam, enfim, disponíveis para ajudá-los nas pesquisas, e isso eu diria que é uma boa parte da sua experiência universitária. Em relação aos estágios, os estágios é um pouco mais difícil de comentar, pois eles variam para cada curso, mas eu diria que a grande maioria dos cursos oferecem um período de tempo para você poder fazer seu estágio, mas eles oferecem, não diria que eles oferecem tanta ajuda, eles te preparam, mas na verdade quem tem que correr atrás do estágio são os alunos. Nós temos que contactar as empresas, mandar nosso currículo. A faculdade só nos prepara ao invés de fazer um network, em outras palavras. Mas como podemos ver aqui no meu curso, por exemplo, nessa foto, o estágio é o internship, que pode ocorrer no segundo semestre do segundo ano, ou você pode ter os últimos anos, eles dão bastante liberdade para você fazer a sua própria grade, então você também pode fazer o seu estágio no terceiro ano. E algo muito que eu achei bacana da universidade é o fato que você pode fazer o seu estágio em outro país, pois nesse período de tempo de estágio, além de oferecer
os estágios, eles também te dão a oportunidade de ir para outras universidades ao redor do mundo. Você tem que fazer sua application, óbvio, mas você pode se transferir para outra universidade acredito, pelo período de 6 meses. E, inclusive, você pode fazer o seu estágio em outro país. Eu achei isso bem interessante, mas é algo que eu ainda vou ter que decidir no futuro. Vida em Amsterdã, eu acho que é um dos slides que eu tenho mais propriedade para falar. E, enfim, nessa foto eu fiz questão de mostrar para vocês as estações de metrô dos campos. Acho que isso é interessante. Meu campus é o Vespesplein, que é os dois estão sendo sinalizados, e o outro é Rocking. O campus de Rocking, particularmente, eu acho bem bonito. O campus fica bem no centro de Amsterdã. E dizem que o meu campus é mais bonito, realmente ele é mais, como eu posso dizer, mais moderno, mas o campus dos outros cursos eu diria que é mais bonito, mesmo tendo uma arquitetura mais antiga, bem bonita. E, enfim, também gostaria de abrir um adendo que eu comecei a fazer esses slides há 2 semanas atrás, mais ou menos, e estava fazendo uns 20 graus, então acho que no calor do momento eu acabei botando que o clima é agradável e não tão frio, mas acho que eu acabei me arrependendo, porque essa semana está fazendo bastante frio, nevou em Amsterdã essa semana, o que não é comum, porque já estamos no início de abril. Então, o clima de Amsterdã eu diria que é agradável, porque não é aquele frio que, enfim, você realmente tem que comprar roupa para o frio e usar blusa térmica, não tem necessidade, mas, enfim, pode nevar e realmente o vento de Amsterdã é bem forte, mas acho que o clima não será um problema. Em relação ao sistema de saúde, eu, graças a Deus, não tive que experienciar nenhuma questão médica ainda, não tive que ir ao médico, porém eu sei que algo que eles te cobram para você vir para Amsterdã é um seguro de saúde. Se eu não me engano, é algo que o governo cobra. Então, para você vir estudar na faculdade de Amsterdã, você precisa ter um seguro de saúde. E, enfim, muitos fazem com companhias holandesas. Tem grandes companhias holandesas que oferecem um seguro de saúde, mas também você pode optar por fazer um seguro internacional, o que muitos acabam fazendo também. Em relação ao transporte público, outro ponto que eu me surpreendi bastante, pois acho que quando a gente pensa em Holanda, em Amsterdã, a gente fica muito com essa ideia de bicicleta na cabeça, vou fazer tudo de bicicleta. E por mais que realmente Amsterdã seja pequena, também não tem muita necessidade, até porque, por conta do clima, muitas vezes não é agradável ficar andando de bicicleta, principalmente no começo do ano, onde chove, venta bastante. Eu, por exemplo, uso minha bicicleta para, enfim, me locomover para lugares perto da onde eu vivo, ou seja, ir para academia, ir para o mercado, para estações de metrô. Mas, em geral, o transporte público daqui funciona bem, mesmo que as estações de metrô são bem legais, bem desenvolvidas, são bem tecnológicas, mas não tem tantas estações ao redor da cidade. Porém, como para substituir o metrô, eles usam também os trams aqui, que são como se fossem bondinhos que passam pela cidade. E se o metrô não te leva até algum lugar da cidade, o tram provavelmente vai levar. E caso contrário, também você vai ter a opção do ônibus. E eu acho isso bem legal, um sistema público o sistema de transporte público que funciona aqui. Uma coisa que eu gosto bastante de Amsterdã também, que eu também não tinha conhecimento antes de vir para cá, é que Amsterdã não se resume só aos canais. Os canais a gente vê geralmente no centro de Amsterdã, justamente onde um dos campos se localiza. Mas, na verdade, Amsterdã tem áreas bem comerciais que ficam localizadas mais ao sul da cidade.
E, enfim, aí você já não vai encontrar mais canais, mas sim prédios bem grandes, com arquiteturas bem diferentes. Então, Amsterdã é uma cidade que apresenta diversas, como é que eu posso dizer? São várias culturas espalhadas pela cidade. Em Nord mesmo, você já vai encontrar bairros mais turcos, com mais é, raízes, é, com mais raízes árabes. Já no sul, como eu estava falando, é um centro mais comercial, parece mais como se você estivesse em Nova York, em algum centro financeiro. Mas já o centro realmente é algo que você não encontra em outro lugar do mundo. Só Amsterdã oferece esses belos canais que, enfim, eu tenho o prazer de passar por ali todos os dias. Uma questão que realmente me causou bastante problema antes de se mudar para cá foi, eu resumi nos slides, com um problema imobiliário, mas na verdade não diria com um problema imobiliário, mas sim um problema dos estudantes, particularmente, encontrar casas. Aqui, na faculdade, eles oferecem as student housings, que são basicamente um processo de application que você faz para a universidade solicitando uma casa, mas não é um campus da universidade, você não vai morar no campus, são apartamentos espalhados pela cidade e, na verdade, a faculdade só faz essa conexão entre o aluno e enfim, o dono do apartamento. Mas vale mencionar também que, geralmente, essas locações só estão disponíveis para os alunos do primeiro ano, então muitas pessoas acabam tendo que sair das suas casas ao final do primeiro ano e ter que encontrar uma casa, e isso pode ser sim um problema. Eu, particularmente, junto com o meu colega de quarto, que também mora em Salvador, a gente correu atrás de um apartamento por fora da universidade e realmente é bastante cansativo. Você vai ter que ler em vários sites. No Facebook também tem, enfim, algumas comunidades que são sobre a questão imobiliária de Amsterdã. E, enfim, você tem que ter um pouco de sorte para achar, porque muitas vezes eles não aceitam alunos. Você vai entrar nos sites para, enfim, encontrar uma casa que esteja disponível e vai estar escrito no students, ou seja, não aceito estudantes. Então, minha recomendação é apenas que vocês comecem a olhar isso desde cedo. Óbvio que não tem nenhuma pressão, você vai acabar achando um lugar, mas se você já está decidido que você vai para Amsterdã, que você vai para a UVA, acho que seria bom já começar a olhar a questão dos apartamentos, enfim, de onde você vai morar. Então, agora, já que eu falei um pouco sobre a vida na universidade, eu também queria falar um pouco da vida fora da universidade. Como vocês podem ver, eu botei umas fotos minhas no slide. Esse sou eu, enfim, estava pendurando roupa, jogando futebol no clube, e eu logo quando cheguei em Amsterdã com meu colega de quarto, cheio de mala. Mas, em geral, eu diria que minha adaptação aqui em Amsterdã foi muito fácil. Algo que eu sempre falo para as pessoas quando elas me perguntam como eu estou, sempre digo que realmente Amsterdã é uma cidade incrível. Eu gosto bastante da cidade em si, por mais que realmente, às vezes, o holandês possa ser uma questão, por mais que as pessoas geralmente falem inglês, por mais que o clima às vezes possa ser uma questão, saudade de casa, enfim, é tudo bem diferente, mas minha adaptação aqui foi bem tranquila. A cidade é bem legal. Eu gosto bastante do fato que Amsterdã não é uma cidade muito grande, mas também não é uma cidade pequena. Ou seja, você tem bastante coisa para fazer em Amsterdã, mas também você não tem que se preocupar com pegar trânsito para chegar em algum lugar. E por mais que realmente Amsterdã tenha trânsito, acho que isso não é nenhuma preocupação, porque eu imagino que vocês vão utilizar tanto
carro, como Uber, por exemplo, mas enfim, isso varia de cada pessoa. E todos os cursos, praticamente, da faculdade, eles têm suas associações, que são basicamente grupos de estudantes que fazem um certo curso, e toda semana eles fazem o que eles chamam de Borel, que é uma reunião com outros alunos, geralmente são em bares pela cidade, e é bem bacana, você consegue facilmente se filiar à associação. Eu escolhi não me associar, porque eu já estou fazendo parte de outras atividades extracurriculares, como futebol, mas eu tenho amigos que são membros e todos parecem gostar muito. É, Outra coisa também que eu queria mencionar são os times fora da faculdade, porque, enfim, acredito que muitos dos alunos, como eu, pensam na parte atlética antes de ir para a faculdade. Eu mesmo já pensava, já antes mesmo de aplicar para Amsterdã ou de passar na faculdade, já buscava times de futebol e, enfim, você encontra muito fácil, por mais que não seja algo cultural das universidades terem seus próprios times para jogar contra outras universidades, você encontra facilmente times que são associados à universidade, mas na verdade são times de alunos, compostos por alunos, liderado por alunos. Eu acho isso bem bacana. E, enfim, meu time particularmente tem vários alunos internacionais e, enfim, não é só futebol, eles também têm uma cultura muito forte de hóquei aqui, hóquei sobre grama. Mas, enfim, você pode encontrar times de diversos esportes, até porque a faculdade tem um Sport Centrum, que é a USC. Eles têm um centro de esportes, onde ali eles oferecem diversos esportes. Tem tanto vôlei de praia, futevôlei, futsal, basquete, voleibol. Eu mesmo me associei a academia da universidade por 6 meses, porque eles ofereciam um campeonato de futsal, e é bem legal, você compete contra outros alunos, você faz seu próprio time, e, enfim, se você mora perto, se você acabar morando perto da USC, que é o nome da academia, da faculdade, recomendo bastante que você se associe. Bom, como eu estou falando sobre a vida fora da universidade, não tem como eu deixar de falar sobre cozinhar, lavar e limpar, porque diferente da Universidade dos Estados Unidos, por exemplo, onde muitas vezes a faculdade oferece comida, aqui realmente não tem outra solução, ao menos que você saia para comer todo dia, você vai ter que cozinhar. Mas, enfim, é algo que a gente vai aprendendo. Em algum momento das nossas vidas, a gente vai ter que aprender de qualquer forma como cozinhar, como lavar e como limpar. E acho que para o meu amadurecimento, por exemplo, foi importante ter essas responsabilidades e tentar conciliar isso com os estudos. Realmente é cansativo, por isso que eu mencionei antes a questão da disciplina aqui, que é muito importante, porque se você quiser ir para academia, depois cozinhar, lavar as louças, ainda ter que lavar roupa de cama, toalha, conciliar isso com os esportes e sair, realmente, às vezes é complicado, mas por isso também eu acho importante você criar uma rotina e, enfim, isso só facilita todo esse processo que pode parecer chato, mas às vezes é legal você cozinhar com seu colega de quarto, são coisas que, enfim, por mais que possam parecer chatas, você pode até ter uma boa experiência no final. Algo que realmente é meio que me incomoda um pouco sobre a universidade é a rotina variada que os alunos têm que se adaptar devido aos horários da faculdade, pois para o meu curso, eu diria que a cada 2 meses eu tenho uma matéria nova e, enfim, cada matéria
eles vão te colocar em um grupo novo e, enfim, consequentemente, você também vai ter horários novos, pois as palestras não vão ser do mesmo horário, e é só uma questão de tentar ir se adaptando o mais rápido possível, porque, enfim, não há nada que a gente possa fazer sobre isso. Você tem a opção de trocar os seus horários com outros alunos que enfim, concordem em trocar de horário com você, mas nem sempre as pessoas vão querer os mesmos horários. As pessoas geralmente vão querer os mesmos horários que você e não vão querer os seus horários. Por exemplo, eu tenho uma aula sexta-feira, 9 da manhã, nem tentei trocar porque já sei que realmente as pessoas já estão tentando trocar. E, enfim, é só questão de adaptação. E como eu já havia dito antes, Amsterdã é uma cidade muito legal para você sair à noite. Tem várias coisas para fazer em Amsterdã. Tédio não é um problema aqui, até porque perto da universidade você vai ter uma rua cheia de bares, que é a Rembrandtplein, e geralmente é bem movimentado durante a noite dos finais de semana, e realmente é bem legal a noite em Amsterdã. Agora eu queria falar um pouco sobre o meu preparo para entrar na universidade, e eu queria dar para vocês 3 dicas do que eu focaria durante esse processo de application para a universidade. Dedicar tempo ao UVA Matching. Para vocês que imaginam que já tenha saído o resultado da maioria dos alunos que aplicaram esse ano para a Faculdade de Amsterdã, então vocês já devem ter ouvido falar sobre o UVA Matching. O UVA Matching, para quem não sabe, é uma espécie de avaliação que eles te mandam antes de você entrar na faculdade, para que você se certifique que você realmente vai fazer o curso que você tanto sonha. Então, por exemplo, o UVA Match, eu falo, desculpa, aqui eu falo tanto espanhol que até me confundo por causa, enfim, todas as pessoas internacionais na faculdade, mas o UVA Matching é muito importante para você que não tem tanta certeza que o curso que você escolheu é o que você quer fazer para o resto da sua vida. Eu, por exemplo, tive uma experiência importante com o UVA Matching, pois não ia fazer o curso que eu faço hoje, eu ia fazer um outro curso chamado Media and Culture, e após o UVA Matching, eu não estava tão contente, porque basicamente nessa avaliação eles te dão um trabalho que, enfim, reflete o que será cobrado no curso. E depois de fazer o UVA Matching, eu passei, eles te dão o sistema de grading, que eles falam que a sua avaliação é passar ou não. Se você passa no exame, eles dizem que acreditam que é o curso correto para você, e se você não passar, eles apenas vão te encorajar a encontrar um curso que talvez onde você vai se adequar melhor. E esse foi o meu caso. Eu passei no UVA Matching do curso anterior, mas eu senti que não era aquilo que eu queria fazer, então eu rapidamente troquei de curso, e isso é algo muito legal da Universidade de Amsterdã também, o fato que eles deixam você aplicar para mais de um curso. Eu mesmo apliquei para 3 cursos. Eu apliquei para Media Information, Media Culture, passei nos 2, fiz o UVA Matching somente de Media Culture, mas acabei optando por fazer Communication Science. E, enfim, agregado a isso também, eu queria mencionar a importância de explorar o site da universidade, porque realmente o site da universidade é um facilitador de vidas. Você encontra tudo o que você precisar. Eles oferecem uma explicação muito detalhada sobre o seu curso, sobre o que você vai precisar para entrar no curso, como você aplica, qual é a estrutura do curso. E ao ler
a descrição do curso que eu faço hoje, eu falei, é isso que eu quero fazer, e nem consegui fazer o UVA Match nesse curso, só cheguei e, enfim, até agora estou muito satisfeito. Acho que a maneira que a faculdade aplica os seus ensinamentos é muito bacana. Eu gosto bastante do fato deles te darem liberdade para você estudar e, enfim, aplicar os estudos à sua rotina, aos seus horários. Acho que isso facilita bastante. E outra dica que eu dou para os alunos que planejam aplicar para a faculdade de Amsterdã é dedicar tempo ao CV, que o CV é o Curriculum Vitae, ou seja, o seu currículo. E acho que eu tive a sensação que, durante o meu processo de application, eu tive a sensação que a faculdade de Amsterdã não cobrava tantas coisas quanto outras faculdades no processo de application. Geralmente é uma essay, óbvio que varia para cada curso, uma essay e o seu currículo, óbvio, também com suas notas. Então, eu apenas sugiro que vocês invistam tempo no CV. Para vocês que ainda não estão no último ano do high school, eu recomendo que vocês façam atividades extracurriculares, porque, enfim, isso vai ter um peso final na sua application, imagino eu, digo por experiência, enfim, própria, mas não sou alguém que realmente esteja, enfim, não sou alguém que tenha propriedade para falar sobre o processo, mas apenas uma sugestão minha. E, enfim, agora eu gostaria de já passar para a parte de dúvidas, responder perguntas. Então, eu vou começar a responder essa pergunta se, se eu fiz foundation e se sim, como foi. Não, eu não tive que fazer foundation. Eu sei que é algo muito comum aqui das faculdades holandesas, muitas delas cobram o foundation year, mas não fiz a foundation year. E para quem não sabe, foundation year é basicamente um ano que você faz antes de começar os 3 anos de faculdade. Muitas vezes, alguns cursos requerem que você faça o foundation year, outros não. Conheço pessoas que optaram por fazer o foundation year, mas realmente, como eu não fiz, eu não tenho muita propriedade para falar sobre como é fazer o foundation year. Outra questão foi se tem bolsa de estudos na faculdade. Sim, tem bolsa de estudos. Eu, particularmente, não apliquei com bolsa de estudos porque, por ter o passaporte europeu, eu tenho direito a statutory fee, que realmente deixa muito barato. Então, não conheço muito sobre o processo de bolsas, mas conheço alguns alunos que, enfim, conseguiram aplicar com bolsa, ganharam a scholarship e estão na faculdade hoje. Outra pergunta aqui, perguntando se precisa fazer AP Credit de inglês. Acredito que não. Eles têm... Acredito que varia para cada curso o que você precisa fazer em relação ao inglês, porque sim, você precisa provar que você tem a capacidade de acompanhar as classes e que o idioma não vai ser uma questão. Até mesmo antes de começar a faculdade, a própria UVA faz um teste de inglês. Eu não sei exatamente sobre AP Credits, mas eu sei que, para mim, se eu fizesse high level de inglês no IB, isso já era o suficiente, mas eu também fiz o TOEFL, e se eu não me engano, eles cobram, pelo menos no meu curso de comunicação, eles cobram a nota de 92 no TOEFL, mas eu posso estar enganado. Outra pergunta aqui também, se eu apliquei direto do ensino médio. Sim, eu apliquei direto do ensino médio. Eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer o International Bachelor, que é o IB,
e é um dos diplomas que a faculdade de Amsterdã aceita, mas eles têm, na página deles, recomendo que todos deem uma olhada se vocês tiverem algum interesse de ir para a faculdade de Amsterdã, ou que até mesmo seus filhos ingressem na faculdade algum dia. Eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada na página da faculdade, porque aí eles especificam tudo que você precisa saber, até mesmo que tipos de diplomas eles aceitam, ou que diplomas eles podem, enfim, negar. Tudo está no site da faculdade. Uma pergunta aqui perguntando, tem como ganhar trabalhando no campus? Sim, na verdade, algo que me surpreendeu muito na faculdade é que vários alunos acabam se tornando professores, pois devido ao sistema de tutorials com lectures, ou seja, de palestras e também com grupos menores que você tem na faculdade, grupos com um professor, esses professores acabam geralmente sendo mais jovens. Ano passado tive professores que tinham 23 anos, que geralmente acabam formando na faculdade, fazendo um master, às vezes também um pós-doutorado ou um doutorado, e acabam dando aula no campus. Não fui atrás para, enfim, saber como realmente funcionava esse processo de trabalhar na universidade, mas eu sei que é possível, sim. Outra pergunta, se na minha experiência, Amsterdã é um centro financeiro. Certamente, eu diria, se você for na região sul, você vê prédios de várias empresas. Além disso, a própria Amsterdã tem várias marcas onde os seus headquarters, ou seja, onde as marcas onde foram fundadas em Amsterdã, muitas marcas foram fundadas em Amsterdã. E eu diria que é um centro financeiro. Vejo que muitos amigos meus que fazem economia, por exemplo, conseguem encontrar vários empregos, estágios aqui. Acho que Amsterdã é uma bela cidade para você achar um trabalho após você se formar. Óbvio que às vezes o holandês pode ser uma questão, mas, enfim, as pessoas sempre acabam conseguindo um emprego. A outra pergunta aqui sobre se existem vários clubes estudantis na faculdade. Então, não existem tantos clubes estudantis, mas cada curso tem seu próprio clube estudantil. Então, não diria que são vários, pois, enfim, você não vai encontrar clubes sobre assuntos em comuns, ou seja, eu não conheço nenhum clube que seja associado à universidade que seja sobre cinema, por exemplo, mas sim tem clubes fundado por alunos fora, que são a parte da universidade, como o clube de futebol aonde eu vou, mas também tem cursos que são associados à faculdade e são clubes que organizam, enfim, programas para os estudantes de um curso específico, ou seja, cada curso vai ter o seu clube estudantil e esses clubes são bem legais. Você pode comprar, por exemplo, os seus livros neles, pois muitos alunos que estão associados a esses clubes são ex-alunos e às vezes eles até acabam te vendendo os livros mais baratos, por um preço menor. Então, acho que é bem legal. Recomendo para todos que estejam interessados em clubes estudantis a se afiliar aos clubes dos seus cursos na Faculdade de Amsterdã. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta para responder. Uma pergunta sobre visita ao campus. Posso visitar o campus da universidade em julho? Estarei na cidade e seria interessante poder entrar no campus. Então, eu não tenho conhecimento se você pode entrar no campus, mas, enfim, você pode passar nos arredores do campus, não tem nenhum problema, creio eu. O campus é bem grande. O campus que fica mais ao centro, eu não recomendaria, porque
enfim, por mais que sejam estruturas bem bonitas, eu acho que você não tem como entrar, pois são prédios, mas o outro campus, o Rogers Island Campus, acredito que sim, pois é um campus mais planificado e você pode passear nos arredores do campus. Eu acho que, enfim, vale a experiência, mas não posso confirmar se você vai conseguir entrar no prédio. Uma pergunta: você consegue ficar na Holanda depois que se formar? Então, depende muito da questão do seu visa, óbvio. Eu, por ter o passaporte europeu, tenho o direito de ficar aqui, mas acredito que sim. Conheço muitos brasileiros que já formaram e continuam aqui. Não acho que é um problema tão grande quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Talvez você possa ter uma dificuldade de encontrar trabalho, porque você vai ter que renovar seu visa, mas, enfim, você pode sim ficar na Holanda depois que você se formar. Acho que isso não é uma questão. Acho que todas as questões foram respondidas. Mais uma questão: que faculdade você faz? Eu faço a universidade, eu vou para a Universidade de Amsterdã, a University of Amsterdam. Acho que, já que não há mais perguntas, esse é o fim da apresentação. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que, enfim, vocês considerem um dia irem para a Universidade de Amsterdã. Eu gosto muito daqui, recomendo demais vocês aplicarem, ou pelo menos considerarem vir para Amsterdã, e tenham todos uma boa noite. Obrigado pela atenção de vocês.